E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá o Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 15ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês, galera, as nossas escalações de 100, 110, 120, 130, 140. E hoje, exclusivamente porque estamos chegando a 15k de inscritos, vamos fazer também uma escalação de 150 cartoletas. Obrigado a todos vocês que estão inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve e vem participar dessa família. Manda seus comentários, mandem suas escalações, interagem com a galera. Fanpage tá na descrição e as nossas ligas também. Tranquilo? Então, vão ser 6 escalações no vídeo de hoje. Lembrando para vocês que esses times ainda são muito focados em valorização, até 830, 840, 150, um pouco mais focado em pontuação. Porém, lembrando para vocês que na descrição do vídeo, no primeiro link vai ter a escalação do nosso time principal, que é um pouco mais caro que esses que a gente colocou aqui, que é focado exclusivamente em pontuação para você que tem mais cartoletas. Tranquilo? Então foi isso, galera. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Voltando aqui, galera, primeiramente, como sempre eu faço nos vídeos aqui do canal, eu vou fazer primeiro a escalação de 100 cartoletas. Como você pode ver, esse time vai começar com 99,30. Eu sempre peço para vocês assistirem o vídeo todo, porque esse esqueleto desse time de 100 cartoletas é basicamente um esqueleto de 110, 120, 130, 140 e 150, e eu vou modificando ele no decorrer do vídeo, explicando porque eu estou escalando cada um desses jogadores. Também lembrando para você que é um pouco mais apressado, Gustavo, não quero ver todas as explicações, eu tenho 150 cartoletas, 140, não quero ver esse teu time de 100, ou não quero ver, eu quero ver o de 120, eu quero ver o de 130. Na descrição do vídeo, galera, vai ter o tempo onde começa cada um dessas escalações. Vamos supor, se começou nos 11 minutos, estará na descrição, então você pode ir lá também, se só quiser acompanhar uma escalação específica. Tranquilo? Mas para aprender tudo mesmo, escolher a melhor opção, às vezes você gosta mais de um de 120 do que de 130, vai ter que assistir aqui, e é sempre legal a gente interagir com vocês. Primeiramente, galera, nesse nosso time de 100 cartoletas, vamos falar do nosso setor defensivo, que vai ser composto por Marcelo Groi, Mina, Sander, Rodrigo Caio e Pedro Henrique. Como vocês podem ver, 5 que estão tendendo a valorizar, principalmente Rodrigo Caio e o Mena são grandes opções para valorização. O Sander também é razoável, mas não está tão desvalorizado assim, ou seja, ele está meio equilibrado. Vou explicar por que cada um desses jogadores. Primeiro, eu coloquei no gol Marcelo Groi. Eu pensei, galera, em colocar o goleiro do Sport, o reserva, que se não me engano é Adenor. Por que não estou colocando ele? Porque eu pensei que eu ia jogar com 3 defensores do Sport. Acredito que seja um pouco arriscado você colocar 3 defensores do Sport. E por que eu estou colocando o Marcelo Groi? Muita gente pode me questionar, principalmente pelo fator extremamente negativo do Marcelo Groi até o momento na competição. 8 gols sofridos e apenas 3 defesas difíceis. Uma proporção péssima. O jogo é no Barradão, é fora de casa, não é um jogo fácil pro Grêmio. Porém, como ele não está tão caro, tem perspectiva de valorização e o Grêmio é leve favorito contra o Vitória, apesar do jogo ser fora de casa, o Grêmio tem um futebol, do meu ponto de vista, muito superior ao mostrado até o momento pelo o Leão da Barra, que é o Vitória. Até o momento, 6 SG pelo lado do Marcelo Groi, é o que faz a média dele ainda não estar tão baixa. Acredito que pode ser um jogo tranquilo para ele e ele conseguir fazer uma valorização. Mas se você estiver disposto a colocar o goleiro do Sport, não tem nenhum problema e vá com os 3 defensores do Sport. Na lateral, galera, os laterais do Sport são ótimos nessa rodada. Primeiro porque todos estão muito baratos e os dois têm média muito alta. Sander com 5,41 e o Mena com 5,55 aqui. Você vê aqui o Sander, galera, olha as pontuações que o Sander tem até o momento. 24 roubadas de bola, apenas 23 faltas cometidas, é o dobro. É um jogador extremamente importante para o esquema tático que o Sport está fazendo, principalmente dessa alavancada. Isso também passou muito pelo Sander, que está mostrando um grande futebol. Rodada passada, mesmo sofrendo cartão amarelo e não tendo SG, ainda conseguiu pontuar 3,5, é muito positivo. O Mena, apesar de ser um jogador com muitas mais faltas e cartões do que o Sander, por exemplo,
É um jogador que apoia muito mais o jogo, tem muito apoio mesmo, o jogo do Sport passa muito pelo lado do Mina, já tem um gol e 2 assistências em apenas 4 jogos, isso que ele é um lateral, tá extremamente desvalorizado, teve 2 espetaculares pontuação na 12ª e 13ª rodada, acredito que seja uma das melhores opções para quem não tem muita cartoleta e quer valorizar, ainda tem uma chance boa de pontuação. O Sander eu considero ele bom de todos os quesitos, principalmente pela extrema regularidade, um jogador que dos últimos 8 jogos somente pontuações positivas. A nossa zaga vai ser feita, galera, por Rodrigo Caio, que tá desvalorizado, realmente é complicado você apostar em defensores do São Paulo, principalmente pela fase que vem vivendo o tricolor do Morumbi, porém Rodrigo Caio com 20 roubadas de bola, apenas 10 faltas cometidas, o dobro, proporção muito boa, somente 2 jogos com SG, isso faz com que a média dele não seja tão positiva, 2,67, mas ele vem de uma pontuação muito negativa, como vocês podem ver, o Rodrigo Caio, apesar de não fazer grandes pontuações, também não vinha negativando como ele fez rodada passada que ele sofreu cartão. O jogo é contra o Vasco no Morumbi, é um jogo um pouco arriscado, mas eu vejo perspectivas razoáveis do São Paulo conseguir um SG, e o Rodrigo Caio, a chance de valorizar nessa rodada é quase que 100%. Mesmo ele negativando, ele ainda vai valorizar, para você ter noção de como ele tá bom para quem quer ganhar cartoletas. E para finalizar a zaga, Pedro Henrique, defensor do corintiano, pegando o Avaí, que é nada mais nada menos que o pior ataque da competição, com apenas 9 gols marcados até o momento, o único time que ainda não marcou mais de 10 gols na competição em 14 jogos. Vejo uma perspectiva muito boa de o Pedro Henrique, que vem substituindo o Pablo, fazer uma boa pontuação nessa rodada. Até essa última rodada ele ainda não tinha negativado na competição. Tranquilo? Agora, galera, vamos falar do nosso setor de meio de campo, galera, que vai ser composto por Marlone, Jusilei e Petros. Galera, o Marlone, pelo um fator simples, muita gente deve estar pensando no Casares. O Casares é uma opção totalmente válida, não está tão mais caro que o Marlone, o Casares é barato, menos de 10 cartoletas, porém para quem quer valorizar, o Marlone se mostra como uma peça mais segura nessa rodada. Sempre ficar ligado se realmente o Marlone vai para o jogo, porque ainda não tem a escalação fechada do Atlético Mineiro, porém quem quiser colocar o Casares também, a diferença não é muito grande, mas para quem quer valorizar especificamente, que é o que eu penso de um time de 100 cartoletas, deve ir com o Marlone. O jogo é contra o Bahia, vejo um jogo possivelmente de uns 3 gols, quem sabe um 2-1, algo do gênero pro Atlético Mineiro, lembrando que o Bahia é um time que também joga muito bem. Aí depois, galera, nós vamos escalar o Jusilei, que até a rodada passada era um mito nas pontuações, não é um jogador que realmente faz aquela mitagem de pontuação de 20, algo do gênero, mas extremamente constante, extremamente regular, 43 roubadas de bola, é um absurdo o que esse homem faz, quase o dobro em relação ao número de faltas cometidas, uma perspectiva superior a 3 roubadas de bola por jogo, que é muito alto, pegando um Vasco que hoje em dia virou um time bem mais leve, principalmente Nenê não vai pro jogo, ou seja, é um time bem veloz, a perspectiva de o Jusilei conseguir fazer muita roubada de bola é extremamente alta, por isso estará no nosso time e tem boa chance de valorizar. E para finalizar, galera, o Petros também, que vem de boas pontuações, salve nessa última rodada, que fez também uma grande desvalorização, ótimo para quem quer ganhar cartoletas. E o nosso trio de ataque, galera, vai ser André Balada, acredito que seja a melhor opção no ataque, principalmente pela fragilidade defensiva do Atlético Goianiense, lanterna da competição. O André é um jogador que das últimas rodadas vem vindo até legal, galera. Pra quem lembra do André, o André sempre foi um jogador muito 880. Ou ele pontua muito alto, ou ele negativava. Hoje em dia ele tá pontuando alto ainda, quando ele consegue fazer os golzinhos dele, mas nessas últimas rodadas vocês podem ver que ele também não está negativando. Isso é um fator extremamente positivo, e o jogo é na Ilha do Retiro, perspectiva gigantesca de gol pelo lado do André, que apesar de fazer muitas faltas, acaba compensando os jogos em casa com os seus gols. É um jogador que também sofre uma quantidade razoável de faltas, ele joga ali como centroavante do time, sofre um bocado. Ao lado dele também vamos escalar Paulo Guerreiro, jogo difícil, Flamengo contra Palmeiras, mas pode ser uma aposta válida, o Guerreiro que periodicamente consegue fazer uma mitagem pesada. O jogo é na casa do Flamengo, pegando o Palmeiras, que é o 5º colocado. Vejo perspectiva boa de vitória do Flamengo, que hoje em dia eu vejo num patamar acima do Palmeiras, do ponto de vista de esquema tático, probabilidade boa de gols e
Estamos indo de Paulo Guerreiro e o nosso outro atacante é o Copete, galera. Que para quem quer valorizar é quase indispensável. Um jogador que desvalorizou 3,19 nessa última rodada, visto que a retrasada dele foi 23 pontos. O Copete não é o cara mais tendencioso a fazer gol pelo lado do Santos, porque joga como lateral. Em um jogo ele fez 3, no outro ele fez 2, por isso que ele tem essas altas pontuações. Porém, o resto ele foi bem abaixo da média. Na verdade, os atacantes santistas não são bons pontuadores, eles só pontuam bem quando eles fazem gols. Tanto ele, como o Kaique, como o Thiago Ribeiro. Então, eu tô indo de Copete, principalmente pela desvalorização recente dele. E de técnico, o professor Vanderlei Luxemburgo, que além de estar tendendo a valorizar, ainda do meu ponto de vista é o maior favorito dessa rodada. Time de 99,30 cartoletas. Vou colocar ele rapidinho aqui no campinho pra vocês. No gol, galera, Marcelo Groi. Nossa, o Pedro Henrique eu acho que deixou de ser provável, hein? Olha, galera, ao vivo o Pedro Henrique deixou de ser provável como time. Vamos ver aqui se a gente tem um substituto razoável, galera. Eu acho que a gente colocar o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves vem de desvalorização, não é? É uma leve desvalorização na última rodada. Tem também o Arboleda. O Arboleda vem de 2 desvalorizações consecutivas. Eu acho que colocar o Arboleda é uma opção melhorzinha. Se bem que o cara vai ficar com 2 defensores do São Paulo, né? Pode ser, mas ficar com 3 do Sport é pior, né? Pode ser mais arriscado. Então, vou ir de Arboleda. Realmente acabou comprometendo aqui um pouquinho minha escalação. Ao vivo o Pedro Henrique deixou de estar provável no time do Corinthians. Porém, se ele voltar a ser provável, galera, pode escalar ele. Tranquilo, então ficou Marcelo Groi, técnico professor Luxemburgo, lateral ficou Sander e Mena, zaga ficou Rodrigo Caio e Arboleda, que estreou fazendo gol pelo time do São Paulo. Meio campo ficou Marlone, Petro, Jusilei. Ataque ficou Guerreiro, Copete e André Balada. Tranquilo, o time ficou ainda de 99,88. Não houve grandes modificações. Tranquilo? Agora, galera, vamos fazer o nosso time de 110 cartoletas. Modificação muito simples, basicamente a saída do Petros e a entrada, galera, do Diego. Eu vejo o Diego como uma das melhores, se não a melhor opções que temos nessa rodada pro Cartola FC, principalmente pela regularidade extraordinária que o Guerreiro sempre mostra na maioria dos seus jogos. Pegando o Palmeiras, um jogo complicado onde precisa de uma estrela maior, vejo o Diego como uma belíssima opção. Jogador que tem roubado de bola em relação ao número de faltas cometidas, extremamente presente nos gols ou nas assistências. Mais de metade dos jogos do Flamengo, o Diego ou faz gol ou dá assistência, e é um jogador que sofre uma quantidade absurda de falta. O Diego é muito caçado no jogo, principalmente pela sua qualidade técnica. Aqui o nosso time de 111,97 cartoletas, né, galera? Infelizmente subiu um pouquinho porque eu tive que trocar o Pedro Henrique, porém já vamos acertar isso, ainda tá naquela proximidade dos de 110. Ficou o trio, meio de campo, defesa, e agora, galera, vamos mostrar para você o nosso time de 120 cartoletas, já que o de 110 já está feito. A modificação, galera, também são apenas 2. Será a saída do Guerreiro e a saída do Marcelo Groi. Na entrada do Groi, galera, a gente vai colocar... Cadê? Nossa, não tá vindo. Tá aqui. Aqui. Para muitos, Peter Cássio, galera. Jogo contra o Avaí. Muita gente, quando escuta a palavra Avaí, já sente até um frio na barriga. Porém, galera, a perspectiva de vitória do Corinthians é relativamente grande. Aquelas zebras que o Avaí conseguiu fazer contra os melhores times da competição foi principalmente quando jogou na casa do adversário. Eu vejo uma perspectiva boa de vitória do Corinthians. E como eu havia dito, o Avaí é simplesmente o pior ataque da competição, com apenas 9 gols marcados até o momento. E a nossa outra modificação será no ataque. A gente vai trocar o Guerreiro e colocar Lucas Prato, galera. Lucas Prato aqui para vocês. Por que, galera, trocamos o Guerreiro e colocamos o Prato? Como eu havia dito, o Guerreiro é um jogador também muito esporádico, não é um jogador que faz grandes pontuações, porém quando mita pesada. E nesse jogo especificamente eu vejo uma possibilidade muito boa para o Prato. Lembremos que o Vasco, apesar de ter melhorado bastante sua defesa, ainda é uma das piores defesas da competição, com 24 gols sofridos. Só não é pior que a da Chapecoense, que já sofreu 26, e está empatado com os 2 lanternas da competição, Atlético Goianiense e Vitória, que já sofreram os mesmos 24, ou seja, eu vejo perspectiva boa de gols pelo lado de São Paulo. O Prato é um jogador que tem uma quantidade absurda
de finalização, 3 no agregado, se a gente for ver, 38 mais 4 dá 42 finalização, que é exatamente o triplo de finalizações em relação ao número de jogos praticados, ou seja, 3 finalizações para o jogo, sempre contribui com que o Prato, apesar de não estar fazendo muitos gols, raramente faz pontuações muito negativas, tranquilo? Então, Lucas Prato, nosso time de 120 cartoletas, como vocês podem ver, ficou Prato, Copete, André, Jusilei, Diego, Marlone, Mena, Rodrigo Caio, Arboleda, Sander, Cássio e o Pô fechou como o nosso time de 120 cartoletas. Agora vamos para o nosso de 130, que também é uma modificação muito pequenininha. Basicamente trocamos o Marlone e vamos colocar Diego Show, galera. Diego Show, que provavelmente será o jogador mais escalado dessa rodada. Perspectiva de vitória do Sport é altíssima. Acredito que ele possa até vencer com uma certa folga, quem sabe um 2, 3-0. E isso passa muito também pelo Diego Souza, que também é batedor de pênalti do time, está desvalorizado. Como vocês podem ver, o time ainda de 130, apesar de já ter boas opções para pontuação, ainda é muito focado em valorização. Tranquilo, aqui no campinho, única troca foi o meu campista Diego Souza. Vamos agora, galera, subir para o nosso time de 140 cartoletas, onde nós vamos trocar a nossa dupla de zaga São Paulina. Como a gente viu, o São Paulo ainda não é um time tão seguro para a gente apostar tantas peças. E no lugar dele, nós vamos escalar uma dupla bem iradinha, que é Pedro Jeromel e o Marlon, galera, da Ponte Preta. Dois times, galera, que apesar de não ter uma chance gigantesca de conseguir o SG, ainda são time extremamente... são jogadores extremamente regulares. Como a gente pode ver, Jeromel 26 roubadas de bola, apenas 7 faltas cometidas. O Marlon 22 roubadas de bola, apenas 6 faltas cometidas. Ele tem uma regularidade ambos, ó. Vou mostrar aqui o gráfico para ficar direitinho. Olha as últimas pontuações deles. Somente uma pontuação negativa, que foi do Marlon, que é 0.9. Isso que a Ponte Preta, como vocês podem ver aqui no esqueminha, vem de péssimos resultados. E mesmo assim o Marlon ainda consegue boas pontuações, mesmo perdendo o SG por causa das roubadas de bola. O Jeromel também não fica muito atrás. Tranquilo aqui o nosso time de 140. Prato, Copete, André, Jusilei, Diego e Diego Souza, Mena, Sander, Zaga, Jeromel, Marlon e Cássio no gol. Pô, fechou? É o nosso técnico. E para finalizar, galera, aquele nosso time brinde, o time de 150 cartoletas que eu vou trazer para você agora, é também uma modificação muito simples. Basicamente a saída do Cássio, entrada do Vanderlei. Tranquilo? Eu vou confirmar aqui. Como vocês podem ver, o time ficou um pouco mais carinho. E por que o Vanderlei? Porque o Santos pegando a Chapecoense também, do meu ponto de vista, junto com o Sport, são os grandes favoritos dessa rodada. E o Vanderlei, galera, é simplesmente mito mesmo. Sempre pontua muito alto, pontuações regulares demais, 32 defesas difíceis para apenas 10 gols sofridos, 3 defesas de pênalti, é muito, e 7 jogos com SG, ou seja, mais de metade dos jogos que o Vanderlei joga pelo lado santista, ele tem chance de conseguir um SG. Tranquilo, então, vou mostrar aqui no campinho. Time de 150 cartoletas, ficou Prato, Copete e André. Meu campo, Jusilei, Diego e Diego Souza. Laterais, Mena e Sander do Sport. Zaga, Grêmio, Jeromel e Marlon. Goleiro, Vanderlei e técnico, professor. Time de 150,86 cartoletas. Sempre pedindo para você que assistiu o vídeo até aqui ainda não papou com like, Se você quiser ver um time somente focado em pontuação, descrição do nosso vídeo, e qualquer modificação que for ocorrer no time sairá amanhã nos times definitivos. Tranquilo? Então foi isso, galera. Sem mais delongas, que todos mitem, rumo à mitagem e valeu!